Esperar todo mundo sentar, quietar no seu lugar, porque nós sabemos que Deus tem algo especial para nós hoje. Eu fui pego de surpresa com o pastor Joaquim hoje aqui, mas eu sei que ele tem coisa boa para a gente, então quero convidar meu pastor aqui, ele vai trazer a palavra para a gente hoje aqui. Nós vamos ser muito edificados, em nome de Jesus. Ano passado o pastor Joaquim estava conosco na conferência, lembram? Está virando tradição todo ano, pastor. Fica à vontade, viu? Deus abençoe. O púlpito é seu. Aleluia! Quem está feliz com Jesus, diga amém. Então repete comigo: Deus é bom, muito bom. Deus é bom demais. De novo, Deus é bom, muito bom. Deus é bom demais. Aleluia! Glória a Deus. Alegria muito grande poder estar junto desse povo abençoado. E assim, não é muito habitual eu estar fora da igreja Getsemane aos domingos não, viu? E estamos aqui com muita alegria no coração. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? Dias esquisitos, muito estranhos. E nós temos uma necessidade como igreja de orar a Deus, pedindo a Ele o dom do discernimento. Desse contexto nós estamos vivendo, que a igreja está vivendo, faz-se necessário muito discernimento espiritual. Faz-se necessário a busca da sabedoria de Deus, do entendimento de Deus. Porque nós não podemos ficar oscilantes, nós não podemos ficar à deriva dentro deste contexto. Nós precisamos do discernimento espiritual. Melhor do que falar em línguas, é ter o discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual te dá luz, projeta luz diante de você. O discernimento fala para você o que está atrás da montanha. O discernimento espiritual coloca você numa outra dimensão e você vê as coisas do alto, de cima. Nós precisamos do discernimento espiritual. Você tem uma necessidade muito grande do discernimento espiritual. Os dias são difíceis, a obscuridade ela é muito grande. As nuvens negras, elas estão pairando sobre a nação, sobre o mundo e também sobre a igreja, tá certo? Nós não podemos naufragar. Como igreja nós precisamos do discernimento espiritual e nós precisamos da coragem, da ousadia de Deus para avançarmos com a bênção de Deus nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. Ô Mel, eu te falei uma coisa lá em Palmas, nos dias de vocês mudar para quê, não falei? Você se lembra? Se lembra ou não se lembra? Você já está ministrando aqui? Já? Sim ou não, Mel? Pois é. Eu te disse que você estaria ministrando e que você estaria ministrando lá na Getsemane. Um dia você vai estar nesse contexto aí, tá bom? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11.
verso de número 32. Vamos colocar de pé para a leitura desse texto? O capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre a galeria dos heróis da fé, onde o autor, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele busca nomes de servos de Deus que marcaram a sua geração, e que fizeram diferença. E o livro de Hebreus capítulo 11, ele registra vários deles, e ele não coloca um ponto final, além daqueles que o Hebreus menciona. Ele abre a reticências, porque existem várias outras pessoas que não tinham espaço para falar. Diz assim o verso 32 de Hebreus 11: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pai, te pedimos neste momento a tua graça, a tua bondade. Queremos que o Senhor esteja falando aos nossos corações neste momento, que o Senhor esteja nos cobrindo com o sangue de Jesus, que o Senhor esteja nos revestindo, que o fogo, o poder, a presença do Espírito Santo tenha plena liberdade de agir, de se mover entre nós, e que aquilo que está no teu coração possa alcançar e permear a vida e coração dos seus filhos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu louvo a Deus por este privilégio que tenho de estar aqui com os irmãos, e que Deus continue abençoando esse povo, que esse lugar seja cada dia pequeno para receber a multidão de pessoas que serão transformadas, que serão restauradas aqui neste lugar. Amém? Que aqui seja sempre uma casa de salvação, que seja uma casa de comunhão, que seja uma casa do relacionamento dos filhos de Deus. Amém? Que seja um lugar onde Deus, Ele pega as pessoas quebradas e faça-as de novo, quebra aquelas que precisam serem quebradas para fazê-las de novo também. Amém? E a pregação, ela se baseia no livro de Juízes, capítulo 6, e a história de Gideão, e eu quero crer que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar ao nosso coração na noite de hoje. O capítulo 6 começa dizendo que os filhos de Israel, o povo de Deus, fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O pecado trouxe destruição, o pecado trouxe tristeza para o povo de Israel, trouxe sofrimento, trouxe pobreza, miséria. E o povo de Israel, ele estava todo ele vivendo debaixo de um tratamento duro, debaixo de escravidão e sofrimento, que sempre vem precedido de pecado, transgressão e abandono de Deus. O pecado, a desobediência, o caminhar fora dos caminhos de Deus traz consequências. Toda vez que você deliberadamente toma a sua decisão pelo pecado, você se afasta do propósito de Deus e você dispensa a bênção de Deus e traz sobre si
a maldição, traz sobre si a tortura, o sofrimento, traz sobre si a miséria. O texto diz que toda vez que os israelitas, eles semeavam, os midianitas, os amalequitas e outros povos, os atacavam. O povo de Israel, eles não eram preguiçosos, eles estavam trabalhando. Mas todas as vezes, anos seguidos, eles trabalhavam, cuidavam de animais, semeavam a terra, e toda vez, na época da colheita, vinha os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente e de outras regiões, vinham os ladrões e saqueavam tudo aquilo que era fruto de trabalho do povo de Israel. Isso começou a trazer prejuízos, isso começou a levar fraqueza para a vida do povo, isso imprimiu uma pobreza extremada nos filhos de Israel. O texto diz que os filhos de Israel ficaram debilitados por causa das ações dos midianitas, dos amalequitas, por causa das ações dos ladrões. É bem provável que aqui no nosso meio tem alguém que, assim que trabalhou, depois de um mês de trabalho, veio o ladrão, veio alguém e tomou seu dinheiro, sacou o seu dinheiro, ou pessoas que tiveram um prejuízo inesperado, uma despesa extra, ou por uma insensatez fez um gasto que não devia, e de repente passava meses e meses até que colocasse a casa em ordem. Normalmente, muitas questões acontecem na vida financeira, na vida emocional, na vida da saúde, na vida espiritual, por causa de pecado. E nós precisamos colocar diante de Deus para fechar essas brechas. Sabe, irmãos, os filhos de Deus estavam literalmente passando fome. Eles estavam passando fome. Eles estavam humilhados, estavam perecendo, eles estavam se definhando, e aos poucos eles estavam perecendo. O que é perecimento? Muitas vezes nós lemos lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente vocês conhecem, devem ter visto já o processo de uma banana, quando ela estava verde, ela de repente amadurece, e aos poucos ela vai escurecendo, e você olha, é uma banana, tem o formato de uma banana, e de repente essa banana, ela já passou da fase do amadurecimento, e ela apodreceu, o apodrecimento, ela secou-se. Você olha, é uma banana, mas na verdade não é uma banana, ela tem o formato de banana. Por quê? Porque ela deixou de ser banana? Não, ela simplesmente pereceu, foi definhando aos poucos. Assim estava acontecendo com os filhos de Israel. Diante dessa situação, desse caos, o que os filhos de Israel fizeram? Eles clamaram ao Senhor, eles foram pedir socorro ao Senhor. Alguma coisa, a ficha caiu, não está certo o que está acontecendo conosco, e de repente veio a consciência, nós pecamos contra Deus, e eles clamaram, levantaram a sua voz para o Senhor, pedindo misericórdia, clamando a Deus por misericórdia. E qual era a origem do pecado do povo? Era a adoração a outros deuses, a idolatria, a feitiçaria. Adoração a outros deuses. E muitas vezes nós assimilamos adoração a outros deuses, a Maria, ao santo tal, ao santo Beltrano de tal, que não sei o quê. Existem idolatrias que estão presentes no coração, e essa idolatria, ela precisa ser abolida. Quando Deus deixa de ser a prioridade da sua vida, você pode ter certeza que um Deus
estranho está ocupando este lugar de prioridade. Tem idolatria. E você precisa rever a sua vida. Tem pessoas que são movidas pelo dinheiro. E tem pessoas que trabalham, ganham muito, têm salário alto. E de repente vive numa penúria, vive numa miséria, vive aí lambendo em bira. E tendo um padrão de renda alto, mas não consegue desfrutar daquilo que ele ganha. Assim estava com o povo de Israel. Eles trabalhavam, eles plantavam, eles criavam, mas na hora deles desfrutar do fruto do seu trabalho, vinha o ladrão e levava. Por causa de quê? Por causa do pecado. E nós conhecemos pessoas que têm o salário altíssimo e que têm muita dificuldade para viver. Com toda certeza, a gente conhece o contexto de vida dessas pessoas, com toda certeza, o coração não prioriza Deus, prioriza outras coisas. Planta uva, mas não come do seu fruto. Planta uva, mas não bebe do seu vinho, nem do seu suco. Semeia muito, mas colhe pouco, desfruta pouco. Isso é fruto do pecado. Olha, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E Deus, Ele ouviu esta oração dos seus filhos. Deus, Ele ouviu o clamor que estava saindo do coração do seu povo. E que o Senhor fez? O Senhor enviou um anjo, um profeta, para cuidar desta situação, para mudar, para transformar o contexto de vida, de miséria que o seu povo estava vivendo. Mas Deus não deixou de advertir: eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus que cuidou de vocês quando da travessia do deserto. No deserto o pão, o maná não faltou. No deserto vocês não eram castigados nem pelo frio, nem pelo sol. Porque eu cuidei de vocês durante esse período todo. E vocês se esqueceram de mim, me abandonaram. E foram servir a outros deuses. Vocês estão repetindo os mesmos erros. O povo de Israel vivia repetindo-se no erro, no distanciamento de Deus. E muitas vezes acontece conosco também. Às vezes viemos à igreja, mas o nosso coração não está reto diante de Deus. Lá fora a nossa vida, ela está torta. As nossas prioridades são outras, e não são as prioridades espirituais. Todos nós passamos por uma experiência com Deus, somos transformados por Deus. Deus, Ele mudou radicalmente a vida de todos nós. E por que muitas vezes nós abandonamos esse Deus? E às vezes nós achamos que o problema estava lá com o povo de Israel. Aquele mesmo problema, ele está permeando a nossa vida. Então Deus, ouvindo a sua oração, enviou o anjo, um profeta. E o anjo, ele começou a observar o povo de Israel. E o anjo descobriu um homem. Esse anjo sentou-se debaixo de um carvalho e começou a observar o homem que estava trabalhando. E esse homem era Gideão. Gideão, ele estava malhando trigo. Aonde? No lagar. Não se malha trigo no lagar. Lagar é lugar de produzir suco de uva, vinho. Lagar é lugar de esmagar uva, não tem nada a ver com malhar trigo. O trigo, ele é trabalhado, ele é debulhado, é na eira. O que é a eira? A eira é um campo aberto, é um chão batido. Não era falta de eira, era uma questão de proteção, de segurança. Eu quero preservar um pouco de alimento para o meu povo. E Gideão, ele não ficou acomodado com aquela situação. Eu vou fazer alguma coisa.
com muita dificuldade, com muita luta, com muito trabalho, eu vou fazer alguma coisa. E Gideão, ele estava malhando trigo para colocar a salvo dos midianitas. Ele estava malhando trigo para fugir dos ladrões. Você pode colocar, os midianitas eram ladrões, os amalequitas eram ladrões, outros povos da região eram ladrões. Era muita gente, era uma multidão como gafanhotos espalhados pela terra, de ladrões que iam para roubar o fruto da terra que era trabalhada pelo povo. E o povo de Deus estava perecendo. E o anjo viu Gideão ali. Aquele homem trabalhando, talvez já cansado, mas malhando trigo, cansado. Aí o anjo do Senhor vem para Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. O anjo do Senhor disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, ele ouvindo aquilo, de repente ele começou a estremecer com aquela voz. E Gideão, ele foi o 5º juiz em Israel. Um tipo de líder político, exercia uma certa liderança, não o juiz na concepção dos nossos dias, mas era um homem que tinha valor, era conhecido, era bem representativo, ali no meio do contexto do povo. E quando foi que Gideão foi chamado por Deus para ser o comandante dessa guerra, Gideão tinha 30 anos. Quando ele foi chamado por Deus para uma missão muito árdua, difícil, espinhosa. Hoje em dia, um homem, uma mulher de 30 anos, muitos você vai encontrar como pessoas completamente inexperientes e despreparados para a vida, infelizmente. Tem homem que não quer trabalhar, não quer estudar, tem homem que quer quer dormir o dia inteiro, tem homem que quer ser carregado pelo pai, pela mãe, quer estar mamando o tempo todo e com 30 anos de idade. Não tem coragem de trabalhar, não tem coragem, não se move para ajudar no contexto do reino de Deus, porque eu estou cansado, eu dormi pouco esta noite, eu dormi 8, 9, 10 horas, eu estou cansado de quê? Vá malhar trigo na eira, meu irmão. Deus, ele, olhando o anjo do Senhor, olhando ali aquela situação de Gideão, e ele ficou impressionado. Qual é o significado do nome de Gideão? Destruidor ou guerreiro poderoso. Guerreiro poderoso, o nome de Gideão, significado que foi visto pelo anjo, que foi chamado pelo Senhor para cumprir uma missão de Deus. Gideão estava sendo observado pelo Senhor. Será que você está sendo observado pelo Senhor? Será que os olhos do Senhor estão postos na sua vida, te observando, analisando a atitude do seu coração? O Senhor tem olhado para você? Você tem percebido que Deus, Ele está falando com você, te chamando para você se despertar? Será que você não está diante de uma nobre oportunidade? Deus, Ele chamou Gideão. Estava sendo olhado, estava sendo vigiado pelo anjo do Senhor.
não apenas olhado e vigiado, mas também estava sendo admirado pelo anjo do Senhor. O Senhor é contigo, homem valente. Olha que expressão, o Senhor é contigo, homem valente. Oxalá que Deus chegasse para você, irmão, irmã, e dissesse: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. E nós precisamos, nos nossos dias, a igreja precisa de homens e mulheres valentes. E essa expressão, o homem valente, o Senhor é contigo, eu creio que a voz do anjo deve ter ecoado como um trovão. O Senhor é contigo, homem valente. Aquilo deve ter ecoado lá na mente e no coração de Gideão. Ele deve ter estremecido. Que voz é essa? Que voz poderosa? Que voz forte é essa? Que voz de outro mundo é essa? É o anjo do Senhor falando com ele. Deus, Ele olha para você. Ele está te analisando. Ele está te observando. E Gideão, então, Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha o coração de Gideão. Eu já ouvi falar dos nossos pais. Essa história nós conhecemos da proteção, da segurança que o Senhor forneceu ao povo lá no Egito, na travessia do deserto. O Senhor agora nos abandonou. Por que o Senhor nos abandonou? Naturalmente, o anjo deve ter falado: por causa do pecado. Eu não sei por que Deus não ouve a minha oração. Por que será que Deus não ouve a minha oração? Por causa do pecado. E qual é o caminho? O caminho é de você se reconciliar diante de Deus, parar diante de Deus. Deus, eu pequei contra o Senhor, eu coloquei outros deuses no lugar do Senhor, o Senhor não tem sido prioridade na minha vida, eu não tenho tido disposição para orar, ler a Bíblia eu não quero nem saber. Deus, mas eu quero oração, eu quero a bênção, mas a maldição está sobre a sua vida. Muda de vida a atitude do seu coração, e Deus vai olhar para você e vai trazer perdão para a sua vida. E você terá a oportunidade de ser usado por Ele. Deus não usa ninguém sem antes passar pela porta do arrependimento, pelo caminho da confissão. Incendiados. Você quer ser incendiado? Abandone o pecado. Porque o Espírito Santo, ele não comunga com o pecado. O sangue de Jesus, ele não faz lambança. O sangue de Jesus, ele entra para purificar. O Espírito Santo, Jesus Cristo, eles querem exclusividade. Se você quiser ser meu, eu estou contigo. Se você não quiser, pode escolher quem você quiser. Porém, as consequências são suas. Então o Senhor virou para Gideão e disse: vá nessa força que você irá livrar Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você, Gideão? Gideão, não é verdade que eu estou enviando você? Então vai. Eu estou contigo, você não precisa ter medo, porque eu estou contigo, Gideão. Eu estou mandando. Gideão, Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que estou ao seu lado,
você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. O anjo ali naquela tete a tete com Gideão. Foi uma experiência linda, maravilhosa, irmãos. Linda, maravilhosa aquela experiência. Sabe, e muitas vezes nós ouvimos, lemos a respeito de Gideão pessoas de mente brilhante, dizendo que Gideão, ele era um fracassado. Gideão, ele era um medroso. Não, Gideão era um cara assustado. Gideão, ele questionou muito a orientação de Deus. Como é que eu vou questionar um homem que teve a visita de Deus e disse: eu estou te chamando para o cumprimento de um propósito? Mas ele falhou aqui, acolá, não te interessa, tem que ver o que foi que Deus falou com Gideão. Foi Deus quem chamou Gideão. Ele era um medroso. Se você acha que Gideão era um medroso, ele não borrava de medo como você borra hoje nos dias da pandemia. Algum momento eu li alguma coisa sobre Gideão, numa Bíblia comentada. O comentarista só faltou escrever: Deus errou no chamado a Gideão. O chamado de Gideão foi um erro de Deus. Só faltou colocar esse título. Eu estou tomando uma birra de Bíblia comentada. Bíblia comentada não tem revelação. A revelação está aqui, ó. É nessa palavra aqui, ó. A revelação está aqui, ó. Se você quiser pensar o que o outro diz, com o outro escreveu, você vai ver o pensamento do outro. Mas se você quiser uma revelação, se você quiser um café quente, fresco, novo, você vem aqui para a palavra de Deus. Quer beber uma água fria, você quer revelação de Deus, vem aqui para a palavra de Deus. Tantos lixos que a gente tem lido nessas Bíblias comentadas, é muito lixo, muito lixo. Aí eu tenho muitas Bíblias comentadas. E olha, eu não tiro muito proveito delas, não. É mais ou menos assim, o Netinho comenta uma Bíblia. Bíblia comentada do pastor Netinho, pastor da Igreja Batista Ebenezer de Gurupi. E aí eu vou pegar e vou ler o comentário que ele diz sobre João 3,16. Eu vou estar lendo o comentário dele. O que Deus falou com ele num determinado momento, numa determinada hora. Porque se ele fosse buscar no outro dia, Deus ia trazer uma outra revelação para ele. Então, se eu quiser a revelação de Deus, eu vou para a Bíblia. Tem gente de mente brilhante, com as baboseiras aí que eu vou lhe dizer. Tem uma pessoa nobre, eu admiro muito esse homem, ele já faleceu. Lá naquela experiência de Sansão, que ele pediu a Deus misericórdia. Pelo menos Deus, eu quero ser usado pelo Senhor mais uma vez. Que ele colocou em 2 colunas lá daquele templo. E ele pediu a força de Deus, e Deus deu a força, e ele fez força, e todo aquele auditório, todo aquele templo lá, todo aquele estádio, ele veio no chão. Ele disse: não, porque a engenharia daquela época, não sei o quê. Que engenharia? Não é erro de engenharia, não é erro de engenharia, não. É a força de Deus sobre a vida de um homem que se arrependeu. Olha só. Então o anjo,
Gideão começou a construir um relacionamento com Deus. Olha, se é o anjo do Senhor, eu preciso de uma confirmação. Eu quero ter certeza. E Gideão fez um altar, pediu o anjo para esperar, o anjo esperou. A hora que o sacrifício estava pronto, o anjo tocou com um cajado e desapareceu. A manifestação da presença do Senhor ali na vida, naquele relacionamento de Gideão com o anjo. Que coisa linda, maravilhosa. Olha só, então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. A hora que isso aconteceu, o anjo, Gideão, ele ficou espantado. Ai de mim, Senhor. Eu vou ser fulminado nesse negócio aqui, ué. Que coisa linda, maravilhosa. O anjo, o Senhor recebeu aquele sacrifício que foi feito por Gideão. A minha Bíblia diz que o Senhor recebeu o sacrifício. Que coisa linda, maravilhosa. E Gideão, o que ele fez? Ele edificou um altar ao Senhor naquele lugar. E colocou o nome, o Senhor é paz. O medroso não vive em paz. O medroso não vive em paz. O medroso, ele não dorme direito de noite. Ele não pode ver um vulto. A porta não pode bater. O cachorro não pode latir. Que ele fica assustado, alguém está invadindo, alguém está entrando dentro de casa. Mas aquele que tem a sua vida escondida em Deus, ele vive em paz. Ele repousa em paz, porque a sua vida está escondida no Senhor. Olha, aconteceu um fato, que Israel estava tomado pelo altar de Baal. E ficou muito claro que aquele altar de Baal tinha que ser derrubado. E Gideão, ele ousou. Ele foi derribar o altar que era de Baal, transformar em ruínas. Sabe, irmãos, todo altar que é erguido a outros deuses, precisam ser destruídos primeiro. Se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, primeiro você tem que remover os deuses que ocupam o seu coração. E você diz, eu estou na igreja, mas o seu coração não está em Cristo. A possessividade precisa desaparecer da sua vida, o egoísmo, a soberba, a arrogância, a prepotência, o amor ao dinheiro, a altivez precisam ser eliminados da sua vida. O Flamengo, o Vasco, o Palmeiras, o São Paulo precisam sair da sua vida. Tem pessoas que não vêm à igreja porque eu tenho que assistir a final do jogo, eu tenho que assistir um joguinho qualquer. Chega atrasado para a igreja porque tem jogo, chega atrasado para a igreja porque tem que ver o comentário de determinado jogo, isso não te acrescenta nada não, meu irmão. E você vai dizer que prioridade é Deus na sua vida? Não, e sai deixando o jogo pela metade, chega lá na igreja, liga o celular, vai verificar, quero ver como é que está o resultado do jogo do Corinthians. E diz, Deus é minha prioridade. Cuidado, meu irmão, a porta é estreita, o caminho é apertado, irmão, cuidado, quer ir para o céu, cuidado. Mas você disse, Gideão era um medroso.
Primeiro você tem que destruir os altares da sua vida, remover as ruínas, para depois você erguer um altar de adoração ao Senhor. Se você não tem prazer em servir a Deus, com toda certeza existe altar na sua vida que precisa ser derrubado. Sabe, irmãos, não existe avivamento com fogo estranho. Você não será incendiado se o fogo estranho estiver na sua vida. Não tem como. Não há manifestação do poder de Deus com o altar em ruínas, não há. Você já está incendiado? Gostei muito da vigília, do resultado da vigília, pastor Netinho. Que Deus continue abençoando vocês que participaram. Aqueles que preferiram dormir, que na próxima seja desperto e venha para cá para orar, para buscar a presença de Deus. E uma hora você vai ouvir o anjo dizer: o Senhor é contigo, mulher valente, homem valente, jovem valente, o Senhor é contigo. Irmãos, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Deus, Ele fala com você. Remova primeiro essas ruínas do altar de ídolos, edifique um altar de sacrifício e adoração ao Todo-Poderoso. Depois dessa faxina feita, vamos partir para a batalha. Vamos guerrear. Porque você nunca verá o inimigo na sua frente. Antes de você ver o inimigo, você vê o anjo do Senhor te dando proteção. E na cobertura do anjo você parte para cima do inimigo. E você é mais que vencedor. Interessante que Gideão, ele convocou o seu povo, então, depois de todo este processo, ele convocou o povo de Israel, o seu povo, para se ajuntar, para entrar nessa batalha. E aí Gideão, ele para diante de Deus e faz a prova da lã. Senhor, eu vou colocar lá no campo, no templo, uma lã. Se a lã estiver molhada e em volta dela estiver seco, eu saberei que o Senhor está comigo. E aconteceu do jeito que Gideão falou. Aí Gideão, ele falou de novo: Senhor Deus, me desculpa pela insistência, mas vamos fazer o processo inverso, que ao redor da lã esteja molhado de orvalho do céu e a lã esteja seca. O que aconteceu? Do jeito que Gideão falou. Esse homem, ele tinha comunhão com Deus. Esse homem estava com seu coração linkado ao coração de Deus. Sabe, irmãos, tem gente que diz que Gideão era medroso. Eu não vejo medo nisso não, vejo prudência. Gideão era um homem prudente. Como é que eu vou sair para uma guerra? O meu exército, ele está faminto. O meu povo está faminto, está desfalecendo. Como eu vou sair para uma guerra com um exército muitas vezes maiores, mais preparados, mais fortes do que o meu? É prudência, Senhor. Me dá confirmação, gera convicção no meu coração, Deus, isso é prudência. Além de ser um homem prudente, Gideão era um homem sensato. Isso não é medo, isso é sensatez. Porque ele escolheu agir de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho a cobertura de Deus, do Senhor, nisso aí. Um homem previdente.
Então o que Gideão fez? Ele se levantou de madrugada. E ele saiu. Dentro desse processo, com todo o povo, com todo o povo que estava com ele. Aí o Senhor veio falar novamente com Gideão. Gideão, olha que situação, irmãos. Que situação. Exército fraco, com fome, faminto. Lutar contra o exército maior. O exército dos midianitas, dos amalequitas e dos outros povos, eram 100 e tantos mil. Na primeira leva, lá da convocação de Gideão, se apresentou 32 mil. E Deus chama Gideão e disse: Gideão, tem muita gente contigo, Gideão. Gideão, tem muita gente contigo. É povo demais. Irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele sempre dificulta os processos. A situação já não estava fácil para Gideão. Mas Deus ainda diminuiu ainda mais a capacidade de Gideão. Deus, Ele dificulta os processos. E por exemplo, Elias, quando Elias estava lá no Monte Carmelo, orando contra os profetas de Baal, depois de meio-dia, de clamor, de retaliação dos profetas de Baal, veio Elias. O desafio era cair fogo. E Elias manda: põe mais água na lenha. Irmãos, lenha com água não pega fogo, não. Lenha com água não pega fogo, não. Elias mandou: dificulte o processo. Deus mandou Gideão: diminua o povo, tem muita gente. Dos 32 mil, sobraram 10 mil. Dos 32 mil, sobraram 10 mil. Aí Deus volta novamente para Gideão e diz: ainda tem muita gente. Entra no processo de novo. Olha, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Quem estiver com medo e assustado, volte para casa, não está pronto para lutar. Campo de guerra não é lugar de medrosos. Campo de batalha espiritual não é lugar de medrosos. Volte para casa. Irmãos, é terrível lidar com medroso. Você está caminhando medroso: não, olha, só estou vendo a assombração na minha frente. Não, olha o tamanho da arma dele. Aquele fuzil dele é muito forte, que não sei o quê. Aquelas fundas de lançar pedras são grandes demais, que não sei o quê. Os medrosos, eles atrapalham o processo. Medroso não foi chamado para guerrear, vai para casa. Muitas vezes, irmãos, nós somos medrosos e estamos vivendo dias de medo. Eu vou ficar em casa porque o coronavírus vai me pegar. Fique em casa. Igreja é lugar de quem gosta de batalhar, quem gosta de lutar, quem gosta de avançar, de ir à frente. Aquelas pessoas que são grupo de risco, como eu, por exemplo, sou grupo de risco. 62 anos. Aquelas pessoas que têm comorbidade. Aquelas pessoas que têm problemas sérios de saúde. É questão de prudência, a gente sabe disso.
Mas existe um montão de jovens que vai para shopping, que vai para barzinho, que vai para isso, aquilo, outro, mas na hora de ir para a igreja não vai, porque tem medo do vírus, está com medo do vírus, medroso. Você acha que um anjo vai olhar para você? Ainda bem que o povo de Israel encontrou o Gideão, não encontrou você. É tempo da gente parar e a gente revisar a nossa vida. A igreja se prepara, porque dias difíceis estão chegando para a igreja. Os medrosos vão ficar em casa. Mas aqueles que querem ser revestidos do poder de Deus, vão prosseguir na marcha, dizendo, porque para mim o morrer é lucro. Quase toda reunião lá na igreja eu falo, por favor, use ivermectina. É o que você pode fazer. É preventivo. Eu falo, use ivermectina. Eu dou a orientação ao povo lá da igreja. Teve uma irmã lá da igreja que pegou Covid e disse, pastor, se não é ivermectina, a minha situação teria se agravado em muito. Porque essa irmã tem problema de asma, tem problema de imunidade, tem problema no pulmão. Pegou, passou numa boa. Como eu tive Covid, passei numa boa, tranquilo. Teve um dia que eu deitei 10 horas da noite, levantei no outro dia às 9 horas da manhã. Jesus querido, mas que presente esse para mim. Teve um dia que eu estava recluso lá em casa, porque eu pensei, quer saber de uma coisa, vou fazer um churrasco aqui hoje. Aí fiz churrasco lá em casa, lá eu, o André, Karen, o Alex. Foi bom, descansei. Com medo, nem um pouquinho. Irmãos, a vida com Deus, ela não abre espaço para o medo. Uma coisa eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser previdente. Tem. A nossa vida é pela fé. Nós estamos aqui porque há uma esperança da gente encontrar com Cristo na glória. É ou não é? Mas alguém quer ir para a glória agora? Ninguém quer ir para a glória agora não. Deixa isso mais para frente. Deixa eu acabar o medo, perca logo o medo, meu irmão. Então, irmãos, entrou dentro do processo. Sobraram 300. A forma de depuração desses 300 é muito difícil de você dizer o que simboliza uma atitude ou outra. Mas eu gostei muito de uma ilustração que eu vi muitos anos atrás, de alguém que diz o seguinte, aquelas pessoas que lambiam, que bebiam água como o cão, ele dizia, olha, ela se agachava, põe a mão na água, pegava, com a arma posicionada no chão, ele não perdia a postura, bebia a sua água, olhando, observando o campo. E aqueles que se ajoelhavam lá, que abaixavam, colocavam a boca lá na água lá, naturalmente ele tinha que deixar a arma de lado. Mas pode ser simplesmente uma forma de Deus fazer a seleção. Deus queria contar e dificultar a situação. Sobraram 300. Você faz parte desses 300? Será que você faz parte desses 300? Joaquim, será que o Joaquim faz parte desses 300? Aí veio a estratégia. 3 grupos de 100. Trombetas nas mãos. O cântaro na outra mão. E uma tocha de fogo dentro, e uma tocha dentro do cântaro. E veio o momento da estratégia. A guerra não tinha começado não, estavam saindo para o embate.
Chegou a hora do embate. Gideão falou, olha, 3 grupos de 100, a hora que acontecer isso, a hora que eu tocar a trombeta, que quebrar o cântaro e atear a tocha, eu e os 100 que estão comigo, vocês fazem do mesmo jeito. Isso aconteceu. No determinado momento, na hora estratégica, a trombeta ecoou, o cântaro foi quebrado, as tochas acesas, 300 homens espalhados, e o exército inimigo começou a se debater, se voltar um contra o outro, e o exército foi dizimado pelo seu próprio povo, e a vitória de Deus para o povo de Israel, ela foi consumada. Deus, Ele deseja trazer vitória sempre para o seu povo. E Deus, Ele vai fazer isso. Tocha acesa fala de fogo. Fogo fala de incendiários. Fogo fala de incendiados. Você quer fogo do Espírito Santo? Você quer ser uma tocha viva de Deus? Você quer ser um corajoso de Deus? Você quer ser chamado pelo Senhor de valente de Deus? Você quer vencer os seus inimigos com a força de um só homem? Está diante de você. Está diante de você. Sabe, irmãos, Deus, Ele chamou o Gideão para um propósito. Foi o clamor dos israelitas que motivou o chamado de Gideão. O propósito de Deus na vida de Gideão se cumpriu. Se Gideão tivesse sido um homem tão fraco, tão derrotado, ele não figuraria lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. É o Novo Testamento respaldando a importância de Gideão no contexto do povo de Deus. Gideão era um homem vulnerável, como Elias, que tinha sentimentos como nós. Da mesma forma com que Deus chamou Gideão, Deus chama você. Da mesma forma com que Deus liberou sobre Gideão a força para ir em frente, a perseverança, a altivez, a cabeça erguida para prosseguir. Deus, Ele deseja usar com você, dentro do contexto da sua geração. Sabe, irmãos, Gideão marcou a sua geração. Você está marcando a sua geração. Irmãos, nós temos que marcar a nossa geração. Eu preciso marcar a minha geração. Você precisa marcar a sua geração. Nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos ser queimados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser brasas vivas, nós precisamos andar e fazendo fluir o calor do Espírito Santo de Deus em nós. O Deus que foi Gideão é o Deus que é conosco aqui hoje. O Deus que viu Gideão malhando trigo no lagar, é o mesmo Deus que quer ver você lutando para arrebanhar uma célula, para liderar uma célula, para levar pessoas para uma célula. É o mesmo Espírito Santo que deseja ver você trazendo pessoas para essa casa de oração, de adoração. É o Espírito Santo de Deus que deseja fazer que a história desta cidade seja transformada por causa da sua vida, por causa da vida dessa igreja. E nós precisamos acreditar que Deus, Ele é poderoso para fazer. Você tem que entender os processos. Deus, Ele dificulta os processos. Quando eu melhorar de vida, eu vou abrir uma célula na minha casa. Abra uma célula na sua casa que você vai melhorar de vida. Sabe, irmãos, está na nossa mão fazer. As pessoas não entendem o que é ser igreja.
Que adianta? Toda pintadinha, cheirosinha, toda adornada, se não serve para ser uma célula, se não serve para ser uma igreja. É hospedar a igreja de Deus. Ter uma célula em casa é você abrir espaço para a igreja de Deus. A igreja de Deus funciona na minha casa. A igreja de Deus não é lugar de contágio, não. A igreja é lugar de cura. É uma coisa como que o diabo, ele inverte as coisas. Lá na Getsemane, os nossos espaços são bem maiores do que isso aqui, ó. São bem maiores. Tem gente que chega na porta, olha, está cheio, eu vou embora. E depois diz que ia ser abençoado. Mas vai para o shopping. Vai para a loja lá, fica todo, viaja, anda de avião. Olha, nós temos que orar, buscar de Deus graça e discernimento. Deus, Ele vai levantar Gideões neste lugar. Ele precisa de Gideões neste lugar. Deus, Ele quer dobrar a força de cada membro desta igreja. Deus quer trazer a unção da sabedoria, do conhecimento, do entendimento de Deus para esse povo dessa igreja. Deus quer liberar a unção da cura para líderes dessa igreja, para os irmãos dessa igreja. Deus quer liberar a unção da conversão, da salvação, da reconciliação para pessoas dessa igreja. Deus, Ele quer restaurar aqueles que são fracassados. Deus quer colocar de pé aqueles que estão caídos. Existe muita gente perecendo nessa igreja, nessa cidade. Existem muitas pessoas, muitos cristãos que não conseguem se mover para vir para a igreja e diz, é o vírus, vem para a igreja e a bênção de Deus vai te alcançar. Temos que ser luz nessa cidade. O Espírito Santo de Deus, Ele se move neste lugar. Em algumas pessoas. Mas o Espírito Santo deseja mover num grupo maior de pessoas. Os resistentes não têm nenhum problema, vão ficar de fora. Mas aqueles que quiserem serão tocados, impactados pela presença de Deus. Serão transformados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé. A força do hábito. A força do hábito. Vamos dar as mãos. Não podemos. Feche os seus olhos. Você que deseja receber a unção de Deus sobre a sua vida. Você que deseja marcar a sua geração. Você que deseja ser um instrumento na vida de outras pessoas. Põe a mão sobre o seu coração. Pai querido, a tua bênção, a tua graça sobre este povo. Queremos que o fogo, que a tocha do teu Espírito Santo esteja nas mãos de cada um. Que os nossos se doam em prol de suas vidas. De forma incansável, trabalham para fazer com que você possa alcançar a maturidade espiritual, possa ser consolidado, possa alçar voos na presença de Deus. E é um momento que eu quero, assim, simplesmente deixar você para refletir sobre a oportunidade de você abençoar essa família de profetas. É uma oportunidade para abençoar. Não perca essa oportunidade e abençoe de forma sacrificial, se for preciso, mas fazendo isso com o coração cheio de gratidão, aplicando aquilo que a Bíblia diz, que a tua mão esquerda não saiba o que a
tua mão direita está fazendo. De Deus, que já tem abençoado a sua vida. Isso que acontece nada mais é do que uma retribuição do que tem sido liberado de bênção sobre a sua vida. E eu quero dizer também, nunca deixe que essa atitude, essa disposição em ofertar, venha corromper o seu coração. Nunca cobre, nunca vincule a qualquer direito, porque generosidade não gera direitos. Eu quero dizer para o pastor Netinho, nunca hesite em usar o cajado, sempre que necessário for. Mesmo que você saiba se A, B, C tenha participado deste processo. Continue usando com firmeza o cajado na mão para admoestar, para exortar, quando preciso for. Amém. Porque o que a igreja vai fazer porque será movido pelo Espírito Santo de Deus. É Deus, através desse povo, que será recompensado pelo Senhor, que fará essa bênção chegar na sua vida. Assim, uma atitude muito nobre. Quero que Deus continue abençoando essa igreja. Saiba que essa ação, ela vai gerar prosperidade na sua vida. Ela vai gerar alegria no seu coração. Ela vai trazer uma leveza no seu relacionamento com Deus. Porque verdadeiramente você vai semear na vida de uma família que é inteiramente dedicada, entregue à obra do Senhor. Eu posso dizer assim, com muita serenidade, Netinho e Jane, eles não são mesquinhos, eles não são pedintes, eles vivem dentro do contentamento de Deus. Eu tenho certeza que esse casal não é peso para a vida dessa igreja, muito pelo contrário. Então eu gostaria que você orasse, refletisse, que a sua participação fosse objeto de oração. Não apenas você buscar, eu vou ajudar com tanto, mas você orasse, Deus, como é que eu posso participar? Em quantos momentos eu posso participar? De repente você entra no processo hoje, quando daqui um mês que vem, se você tiver coração sensível, você será sensível para ouvir a voz do Espírito, até que se consolide este projeto. É um projeto de etapas, é um projeto que ele é de uma certa forma longo, e vamos entrar nele até o fim. A bênção de Deus está sobre a vida dessa igreja. Eu nunca imaginava que eu fosse chegar aqui hoje, no dia de carnaval, pandemia, essa igreja tão cheia, tá certo? E que Deus esteja abençoando, fazendo a sua vida prosperar. A liderança que está à frente deste projeto, que junto com os ministérios, eu não sei como que está a articulação precisa disso aí, procure esses irmãos, faça uma situação para o seu coração, Deus, eu quero ser bênção na vida dos meus pastores. E Deus vai abençoar o seu coração. Um sacrifício que te custe alguma coisa. Amém? Eu creio que Deus vai abençoar pessoas aqui. Portas vão se destravar, negócios serão feitos com aqueles que tiverem com o coração à disposição de abençoar o pastor Netinho e a pastora Jane, a Mel e as crianças. Sabe, irmãos, é nobre essa atitude, e Deus, Ele vai abençoar a sua vida. Sabe, irmãos, eu poderia fazer
um levantamento aqui, mas eu não vou fazer, porque não faz parte do meu processo, faz parte da minha vida acreditar na provisão de Deus. Eu acredito que a prosperidade dos membros desta igreja é que faz a prosperidade da igreja acontecer. A forma com que a igreja honra a família pastoral, a igreja será honrada e será abençoada. Amém. Deus vai ministrar no seu coração. Você pode dizer: hoje eu não posso, o mês que vem eu não posso, mas durante essa caminhada, em algum momento, Deus te dará a condição de você participar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio que Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Creio. Assim, eu não, assim, tanto é que a gente, está aqui o Netinho, a Jane, o Paulo, tem ali cadê a Lara, o Alex, tem mais alguém aí? Alguns irmãos que conheceram a gente de perto, sabem que a gente luta para manter essa aliança com Deus, de dependência de Deus. Sabe, eu desejo que Deus esteja fazendo prosperar a sua vida, meu irmão, em todos os aspectos. Não estou falando prosperar na vida financeira, não. Estou falando na saúde, prosperidade nas emoções, prosperidade na vida ministerial, prosperidade na sua vida familiar, prosperidade na sua vida empresarial, sua vida como trabalhador, e prosperidade financeira, a prosperidade completa. Eu creio nisso. Amém. Deus, Ele vai te abençoar. Assim, é um terreno fértil. E você não vai fazer isso porque você espera receber o retorno. Você vai fazer isso porque você sabe que Deus vai liberar sobre a sua vida, vai mover sobre o seu coração, que você já tem sido grandemente contemplado e abençoado pelo Senhor. Amém. A generosidade é uma virtude extraordinária. Eu fiquei feliz demais esses dias. Feliz. O André, meu filho, que está maior do que eu, 20 anos, ele foi fazer uma compra lá no mercado. Chegando lá, tinha uma mulher com a criança revolvendo o lixo. Ele desceu do carro, foi lá e perguntou para aquela mulher: eu posso comprar uma cesta básica para a senhora? Pode, claro que pode. A criancinha: ou você compra um tipo de iogurte para mim? Compra. O André foi lá no mercado, fez a compra da cesta básica, comprou um montão de coisas próprias para a criança e levou de volta. Se essa mãe e criança ficou feliz, eu não sei, mas eu fiquei extremamente feliz, porque o caminho da generosidade é o caminho abençoador. Ele é abençoador. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Pastor Neto e Jane, vem cá, gostaria de orar com vocês aqui. Isso deve ter gerado algum constrangimento na vida deles, mas também pode ter gerado muita alegria, os dois, né? Estenda as mãos nessa direção. São pastores de vocês. Ore por eles, abençoando-os. E sabendo que vocês podem ser respostas de Deus na vida deles. Podem não, vocês são respostas de Deus na vida deles, porque já está acontecendo. O fogo já está queimando. E a vitória será completa em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós te louvamos, Pai, por este momento. Te louvamos por essa família pastoral. Te louvamos, Deus,
pelos desafios do ministério, pela dureza do ministério, que o Senhor esteja derramando bálsamo sobre o coração dos seus filhos, e que essa igreja, Deus, continue nessa visão de honrar, de abençoar a vida dos seus pastores, que haja prosperidade plena, Deus, na vida desta igreja, e que ela seja conhecida nesta cidade pela generosidade, por ser uma igreja que cuida do seu pastor, que ama o seu pastor, que ama a família pastoral. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Não se dobrarão diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanheceu, uma nova história se cumpriu. Graça e paz, igreja. Aleluias, graça e paz, povo amado do Senhor. Que palavra maravilhosa nessa noite. A palavra nos fala que quem é obediente é justo, e o justo vive pela fé, né? E dizimar e ofertar é um ato de fé. Amém? Porque para dizimar e ofertar você precisa crer que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo é através dele nas nossas vidas, e tudo é por ele. Amém? Amém. Eu quero contar uma passagem bem rápida, quero ser bem breve. Mas certo dia, eu estava em casa fazendo meu devocional, e o Espírito Santo falou muito comigo, muito, que falava sobre dízimos e ofertas. E no momento que eu lia, Deus me mostrava o quanto eu errei, o quanto eu fui contra as vontades dele, os princípios e os ensinamentos dele. Mas eu fui tomado ali pelo choro, chorava muito, e falei com a Fabiana, que ela me perguntou por que eu chorava tanto. Eu falei: Fábio, como as coisas na minha vida poderiam ter sido diferentes, como as coisas na minha vida poderiam ter caminhado mais fáceis, mas foi uma escolha minha, e eu escolhi fazer tudo errado, fazer da forma contrária do que Deus espera de mim e Ele quer de mim. O porquê que eu estou falando isso? Para vocês não errarem também, não andarem ali pelo caminho do deserto por algum período, mas nós precisamos entender que nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer as coisas que está escrita de maneira correta. Eu não posso fazer pelas metades, não posso fazer de qualquer jeito, não posso negociar nada sobre dízimo e oferta com o Senhor. Então eu queria muito compartilhar isso com vocês, e com essa mesma alegria, nós queríamos que todos vocês viessem a ofertar e dizimar. E não deixe o mundo enganar vocês, não deixe o inimigo trabalhar na vida de vocês e falar que nós não podemos dizimar e nem ofertar. Não se segure, deixe o Espírito Santo e Deus falar com você. Devolva tudo aquilo que não é seu, porque Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele só quer uma pequena parte. Mas nós com orgulho, nós com sentimento e coração enganoso, nós deixamos nos levar por isso. Mas eu creio que Deus vai trabalhar na vida de vocês assim como Ele tem trabalhado na minha, porque a partir do momento que eu entendi a maneira correta, Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem feito maravilhas não só no lado financeiro, mas principalmente no lado espiritual. E é isso que Deus quer para nós. Ele não vai te dar nada pelas metades, como você quer negociar com Ele. Quando Ele tem para te entregar, Ele entrega tudo de uma vez, da maneira como você necessita e da maneira como você precisa.
Nós precisamos viver o novo de Deus. Ontem aqui naquela vigília foi muito lindo ver Deus trabalhar na vida de muitas pessoas. E muito lindo também ver Deus trabalhar através de nós. Vamos se entregar de coração. Não vamos ficar em cima do muro. Porque todo aquele que está em cima do muro não é dele, é do mundo. Amém? Vamos ofertar com alegria. Em nome de Jesus, vamos ofertar. no teu altar, Aleluia, Senhor. Que a provisão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Senhor, Deus. por cada vida que Que aqui haja, ofertou, Senhor, um cada vida que discernimento, dizimou, Senhor. entendimento, Pai. Que o Senhor se revele, Deus, a cada um, Senhor. E nos abençoe, Senhor, conforme a tua graça, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém, aleluia. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvânia. Eu sempre quis dizer isso, a Silvânia do Francisco. Ai, nem saiu. Será que vai sair? Eu sou Francisca Silvânia. Graça e paz, igreja. Eu sabia Amém. que ia dar certo. E nós estamos aqui nessa noite Amém. para convidar as pessoas que fizeram aniversário durante toda a semana, as que estão fazendo aniversário hoje, para subir até aqui, que a gente quer orar por vocês. Amém? Tem alguém? Alguém que nos visita, tiver feito aniversário ou estiver fazendo aniversário hoje, pode vir até aqui. A gente quer orar por vocês. E tem uma pessoa muito especial fazendo aniversário hoje. Essa pessoa é minha mãezinha. E ela está vindo ali. A pequenininha mais linda. Oi, gente. Mais alguém?
Eu vou passar para o meu esposo, ele vai ler um versículo e vai orar pelos aniversariantes. Amém? Está difícil. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé. Nós vamos ler um versículo abençoando aqui a vida dos nossos aniversariantes. O versículo está em Provérbios, capítulo 3, verso 1 e 2. Fala assim: Filho meu, não te esqueça, está difícil. Glória a Deus. Das minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir a todos que colocassem as mãos para cá, as mãos, vamos orar, abençoando a vida de cada um dos aniversariantes que estão aqui hoje, da minha sogra, que é minha mãe, não é minha mãe biológica, mas é a minha mãe. Eu nunca chamei ela de sogra, chamei hoje aqui. E eu gostaria de abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida, Senhor, que tu proporciona a cada um dos teus filhos que aqui hoje completa mais um ano de vida. Que tu possa, Deus, fazer com que eles cresçam, Senhor, em sabedoria, em entendimento na tua palavra. Que eles nunca, Senhor, esqueçam de ti. Que eles tenham a certeza, Senhor, que tu és o único Deus que pode dar a eles tudo que eles precisam para sobreviver sobre essa terra. Que eles nunca, Senhor, venham desviar dos teus caminhos, mas que sejam, Deus, fiéis à tua palavra, íntegros em tudo que vier fazer. Derrama, Senhor, nesta noite, unção dobrada sobre a vida deles, que nós possamos, ó Deus, como igreja, estar, Senhor, abençoando a cada uma dessas vidas que aqui estão, e que eles possam, Deus, andar, Senhor, sobre essa terra, sendo agente de transformação na vida de pessoas que ainda não tiveram, Senhor, a oportunidade de te conhecer. Assim como nós, que nós sejamos, Deus, cada dia mais, Senhor, cada dia mais necessitados de Ti. E que essa necessidade venha, Deus, fazer com que nós cresçamos, Senhor, na Tua presença. E que nós possamos levar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a corações que ainda não Te conhecem. Assim como um dia nós tivemos a oportunidade, ó Deus, de Te conhecer através de outras pessoas que trouxeram a Tua palavra a nós. Que nós possamos, Deus, levar a Tua palavra, Senhor, a essas vidas que ainda Te conhecem. E essas pessoas que estão hoje aqui, Senhor, completando mais um dia de vida, eu entrego em Tuas mãos e peço a Ti, ó Deus, que nunca deixe que elas venham se desviar dos Teus caminhos, mas que elas cresçam dia após dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar parabéns? Aleluia. Peguei. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a revelação do quadro, né, da Rebeca. Oi, gente, eu sou a Rebeca de Jesus, né, porque... Então, hoje eu fiz um quadro
que pode já mostrar. Eu acho que nem precisa de explicação depois de uma palavra dessa, né, gente? Esse quadro, ele fala claramente sobre queimar. Desde ontem nós temos clamado a Cristo: Senhor, venha queimar os nossos corações, mas o que é queimar se não purificação? Nesse quadro é retratado como funciona o nosso coração. Nosso coração só queima se nós formos purificados. E é isso que eu sinto na nossa igreja durante essa conferência, é que nós estamos buscando purificação, arrependimento, e que nós venhamos buscar isso cada vez mais, porque só assim nós poderemos queimar, só assim nós poderemos ser cheios do Espírito Santo. E eu acredito que essa é a vontade de todos nesse lugar. Vamos ser incendiados, né? Aleluia, glória a Deus. Tem mais, gente, segunda-feira tem mais, né? Amanhã. E nós vamos encerrar agora esse momento aqui dentro, mas tem outro momento ali fora, né? Vamos orar e vamos abençoar a vida, né, dos nossos pastores, continuar, né, com a feirinha ali que nós estamos promovendo, as redes, né? Estão promovendo a feirinha com várias delícias ali, tá? Não saiam daqui sem passar por lá. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e poder, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, Senhor, reveladora aos nossos corações. E te pedimos, ó Deus, nos leva de volta para as nossas casas em segurança, Pai. E que possamos, ó Deus, continuar ali, Pai, o altar de adoração a Ti, durante toda a nossa semana. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.